Isso é real, vai acontecer. E aí, falando lá, eu me lembrei do último episódio que caiu aí na mídia, na internet, que foi com a Baby Consuelo, e quem estava cantando aí no palco aí foi aquela Ivete Sangalo, né? Eu curioso, eu vi, saiu, aí eu estava na reportagem, eu fui pesquisar para ver, e lá ela falou, né, que Jesus está voltando, é o sinal do tempo, com a doideira dela lá, mas ela falou uma verdade absoluta: Jesus está voltando, nós estamos no final do tempo. E que bom que a igreja, né, que há irmãos que têm essa preocupação de falar, porque como o próprio hino falou ali, até alguns cristãos têm duvidado da volta de Cristo. Isso nos faz lembrar de um texto, quando Pedro foi interrogado, até desde os nossos avós nós ouvimos falar que Jesus vai voltando. Ele falou: Jesus não é tardio, né, mas ele é longânimo, ele tem prolongado esse tempo para que muitos que ainda não se converteram se convertam. Então a tua oportunidade é hoje, nesta noite, no nome de Jesus. Mas eu vou me ater ao texto, e eu procurei manter, ou pelo menos me tive mais a atenção no tema mesmo, que é na contramão do mundo, né? E esbocei algumas coisas sobre a verdade. Vou ler o texto de novo, mas eu vou ler capítulo 2, do verso 1 ao 4. Amém, querido? Abra sua Bíblia, ou alguém pode projeta aí, se quiser a gente ler aqui. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua verdade. Amém? Querido, é notório assim, que no decorrer do tempo, costumes e valores vêm sendo mudados e abandonados. E dentro de abandonar costumes e valores, também é abandonado a verdade da palavra de Deus. E como foi falado aqui, como foi citado, né, sobre a volta de Cristo Jesus, eu me lembro já, eu não posso dizer assim quando eu era pequeno, eu tenho que dizer quando eu era mais novo de idade, porque a gente não cresce muito, a gente pode falar quando eu era pequeno, porque a gente continua pequeno. Mas eu me lembro de ainda LP que falava da volta de Cristo, de um LP, eu era criança e gostava de ouvir, mas era assustador, né? Porque a forma como aquela narração ecoava no teu ouvido, dava um arrepio, um medo, um pavor. Falava da volta de Cristo, hinos falavam da volta de Cristo, né? As peças teatrais falavam da volta de Cristo. E há pouco tempo, não sei quanto tempo se criou, os Deixados para Trás, são uma série de filmes. Tive pesquisando sobre alguns atores, muitos deles se converteram e passaram a fazer esses filmes que falam da volta de Cristo Jesus. Então, essas verdades, valores e outras coisas mais têm sido deixados de lado, e geração após geração, marcos são removidos, limites são rompidos e conceitos mudados, sem entender a real razão porque tal coisa está determinada em um determinado lugar e porque se tem determinado comportamento. Então, alguns acham que a igreja, o cristianismo, foi uma criação do homem
para tentar aliviar a crise existencial que a humanidade de fato passa. E aí tentam negar essa verdade, a palavra de Deus, né, colocando algumas explicações que não batem, pelo menos para nós que entendemos a palavra e que lemos a palavra de Deus. Essas transformações não acontecem apenas fora do contexto cristão, mas também num ambiente onde se professa a fé em Cristo, e nesse ponto que se percebe a maior gravidade, pois muitas dessas mudanças colidem com os valores e princípios ensinados na palavra de Deus, que tem como objetivo fazer com que o homem se torne cada vez mais íntimo a Deus e reflita o caráter de Cristo. Então, alguns valores, alguns ensinos, alguns preceitos que têm sido mudados, alguns conceitos têm sido mudados, né? E isso vem direto contra a palavra de Deus, que tem como objetivo fazer com que venhamos conhecer a Deus, nos aproximarmos de Deus, nos tornarmos íntimos a Deus. Por exemplo, a oração, ela tem como fundamento e tem como proposta nos aproximarmos de Deus. E há uma dificuldade muito grande de termos uma quantidade de pessoas, uma quantidade razoável para o momento de oração. Hoje mesmo nós tivemos pela manhã um momento de consagração. Todo último sábado feita uma consagração dirigida pelas mulheres. Minha esposa faz, juntamente com outras irmãs ali que auxiliam ela nesse trabalho. E hoje nós tivemos, acho que foi em média 6 pessoas para estar orando. Por quê? Porque a verdade sobre a oração tem sido deixada de lado, e pouco se ora hoje nas nossas igrejas, porque mudou o conceito sobre a questão da oração. Em uma sociedade corrompida pelos prazeres egoístas, a fé cristã sempre entrará em choque com valores e princípios vividos pelo sistema deste mundo. O cristão verdadeiro, o cristão que tem um compromisso com a palavra de Deus, sempre entrará em colisão com aquilo que se tem como valor no mundo, com a corrupção mental, com a corrupção moral, em todos os sentidos que o mundo tenta disseminar, ou o sistema tenta disseminar, e a igreja acaba entrando em choque, ao ver a verdade versus o falso. E Hebreus, ele tem como um maior objetivo mostrar que Jesus, ele é digno de credibilidade, porque até hoje Jesus é colocado em xeque em face a outros pseudos profetas, homens que surgiram no decorrer dos séculos, colocando na posição de intercessores do homem para com Deus. Na verdade, Jesus é o único, e Hebreus ele tem como essa finalidade, mostrar que Jesus é superior, a todos os símbolos, todas as sombras do Velho Testamento, como profeta, como sacerdote, como Messias. E essa verdade, ela é preciso ser mantida até o final. Como o apóstolo Paulo colocou: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé na verdade. Essa verdade permaneceu de pé na vida dele. Definições de contramão. Contramão, sentido contrário ao sentido autorizado de uma pista de rolamento. O que é contramão? É você se movimentar no sentido contrário a um sentido oficial de uma pista. E o que acontece quando alguém está na contramão? Falando de rua mesmo, de pista, o que acontece? É inevitável, ou quase que inevitável, podemos dizer assim, uma colisão, uma batida, um acidente muito grave.
porque você vai na contramão da maioria. E é muito interessante os filmes, né? Os filmes nunca batem. O camarada consegue desviar, é impressionante, até de ré. Ele vai de ré e desvia. Isso está acontecendo no filme. Na vida real, que ele vai bater em 2, 3, 4 carros que tiverem na direção contrária. Então, o cristão, quando ele determina de fato viver uma responsabilidade, viver um compromisso com a palavra de Deus, é inevitável que ele não colide com o mundo. Não é brigar com a pessoa, mas é colidir com a ideia que a pessoa desenvolve, com aquilo que a pessoa crê, com aquilo que a pessoa fala, e essa colisão é inevitável. E nós cristãos não podemos fugir desse confronto, porque o mundo carece e depende dessa verdade que nós conhecemos, que essa verdade é a única que pode mudar a vida da pessoa, e nós precisamos manter isso. Então, andar na contramão é andar contra o sistema, opinião ou atitude contrária ao senso comum e opõe-se à regra. O que é andar na contramão? É uma opinião ou atitude contrária ao senso comum, e opõe-se à maioria, ao geral. Hoje, como foi falado aqui, falar que Jesus vai voltar, se você chegar ali na rua e perguntar para 10 pessoas, você crê que Jesus vai voltar? Possivelmente um dos 10 vão dizer, não, eu creio que Jesus vai voltar. A maioria não crê, porque o mundo prega que isso é história da carochinha. Só que nós cremos na palavra de Deus que não é história da carochinha, é uma verdade que vai acontecer. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Jesus falou isso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É andar na contramão, ao contrário, em contradição com, em contraposição, em desacordo com, em discordância com, ou seja, todo o posicionamento cristão nesse sentido é estar na contramão. E com respeito à verdade, conformidade entre o que é dito e a realidade. Eu costumo dizer lá na igreja que você precisa conciliar, ou colocar em conformidade o que você crê, o que você fala e o que você vive, porque isso também acontece às vezes da pessoa falar, mas viver outra coisa, e essa forma de vida vai demonstrar que ela não crê de fato naquilo que ela fala, ou seja, ela não acredita que é verdade. E dentro da igreja nós temos pessoas assim, que ainda estão meio barro, meio tijolo. É necessário você crer na palavra. A palavra é digna de confiança. No decorrer de toda a geração, Deus tem mostrado através das suas ações, pelos seus filhos, que a palavra é digna de confiança. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E é preciso nós entendermos isso para a glória do Senhor. No contexto cristão, andar na contramão é fazer tudo ao contrário do que o mundo faz. Isso coloca o cristão em choque direto com o mundo. Mas tudo começa com a conversão. O que é conversão? Quando uma pessoa passa a viver na contramão do mundo. É quando ela se converte. O que é conversão? É um giro de 180 graus. Não é 360, porque quando você dá 360, você volta para a mesma direção, né? É 180, você está indo
no sentido de todo mundo. Quando você vira, logo que você vira, quem já serviu o quartel aqui? Acho que tem muita gente já serviu o quartel. E se você está marchando, se você virar sozinho, você vai dar, logo no primeiro momento, você vai entrar em choque de quem está vindo para frente. E a conversão, ela, no primeiro momento da conversão, você já começa a ter colisão, já começa a ter confronto instantaneamente, porque você entra na contramão do mundo instantaneamente, muda de direção. É uma volta de 180 graus. A conversão já provoca as primeiras colisões na família. Aqui, eu tenho dito muito lá na igreja, que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente, nós não temos muitos problemas, ou seja, não temos muitas colisões dessa quando alguém se converte. Quando alguém se converte, ela não tem um problema de que a família, você não pode mais morar aqui porque você é cristão. Não quero saber, nós vamos matar você tem que negar Jesus, porque nós vamos matar você, nós vamos assassinar, nós vamos te entregar para a autoridade. Aqui nós não temos isso. Em países onde o evangelho é perseguido, a conversão, ela começa, não é uma colisãozinha, é uma batida forte de frente. Pensa em um fusquinha batendo de frente com uma carreta. É uma pessoa se convertendo nos países onde o evangelho é proibido, a pessoa se convertendo, ela automaticamente entra, numa colisão enorme com a sua família. E vendo alguns vídeos há pouco tempo, a maioria dos casos, a pessoa tem que fugir da cidade ou do país onde ela vive, porque a família persegue para matar. Nós não temos isso, graças a Deus, amém? Então vamos aproveitar a liberdade que nós temos aqui para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. O primeiro trecho dessa nova direção é o trecho família. Vamos pensar num caminho. E nesse primeiro trecho, na contramão da sociedade, no primeiro trecho, vamos denominar o primeiro trecho como família. Nós temos alguns impasses na família, porque a fé não é a mesma, a crença não é a mesma, os valores passam a ser medidos diferente. Por exemplo, em uma casa que é natural falar todo tipo de palavrão, todo tipo. Imagine, eu fazendo um serviço em uma casa lá no São Benedito, para quem conhece São Benedito, é aqui por lá da Areia Branca, e era tão agressivo os palavrões dito pela mãe para uma criança que aparentava ter 4 ou 5 anos, era todo dia. Imagine a mãe falando com a criança de 10 palavras, 8 são palavrões. Isso passa a ser natural dentro de uma família. Aí chega num tempo, esse filho se torna adolescente, ele se converte e ele passa a ter um outro comportamento, outros valores, e entra em choque, porque aquilo passa a incomodar, e em algum momento ele se atreve a dizer que aquela palavra não pode ser dita dentro de casa, aquele linguajar não é adequado, e aí começa a entrar em choque. Não, agora você é um santinho, antes você não fazia, você acha que é melhor do que todo mundo. Nós temos essas colisões dentro da nossa família quando nos convertemos, amém, querido? Eu já tive, quando era adolescente, tive com minhas irmãs, mas isso não porque havia se convertido, vinha já crescendo, indo à igreja, mas num tempo onde a minha família não era cristã, era só eu, meus primos, primas, a maioria não era, morava num quintal em que só eu era cristão, então nós vivíamos nessa colisão, mas Deus nos dava sabedoria, habilidade para estar administrando essa situação. A escola, a universidade, e o trabalho são outros trechos de colisão. Quando começa na escola, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande
na escola, por exemplo, quem tem filho na escola aqui? Filho pequeno, de 6, tem uma dificuldade, porque dependendo da escola, a mentalidade, os valores são completamente diferentes. E de tempo em tempo você tem que ir lá para mostrar que a tua fé é outra, que os seus valores são outros, que você crê de outra maneira e que você crê na palavra, que a palavra de Deus diz isso. Você está em constante choque, porque você crê na verdade e outros não crêem na verdade. Então a escola, ela passa a ser um trecho de colisão. A universidade também é um trecho de colisão, e hoje mais do que nunca nós vemos as universidades disseminando coisas que são completamente contra a palavra do Senhor. E um universitário cristão temente ao Senhor, ele vive em constante colisão dentro de uma faculdade, e ele precisa estar firme, como o texto diz, firme nas verdades, porque senão ele larga a verdade e vai dar crédito às mentiras, às falsidades, né, disseminadas pelo diabo, ok? Vamos lá. A linguagem, as piadas, a imoralidade, as negociatas, as manobras são uma prática comum da sociedade. Para o cristão, esse comportamento não tem alinhamento com a palavra de Deus. Agora, são motivos de conflitos e colisão para que o que caminham em uma nova direção. Viver na contramão do mundo é não andar segundo ao sistema nele imperado. Nesse ponto, eu quero dizer o seguinte: o mundo, ele segue uma agenda de um sistema. Esse sistema, ele tem, vamos dizer assim, o teu quartel central, ou a sua central de comando, o inferno, e o seu maior comandante, Lúcifer. E ele tem uma agenda. E quando nós falamos mudança de valores, quebra de valores, valores diferenciados, a disseminação da incredulidade, né, de atacar a verdade que a palavra de Deus nos traz, há um plano do inferno, não uma coisa aleatória. Alguém resolveu viver dessa vida, dessa maneira, falar isso, agir dessa forma, porque ele quer. Não, existe um sistema que tem uma agenda e o mundo atende essa agenda. E o cristianismo ou a igreja atende uma agenda de Deus, uma agenda que tem todas as suas orientações na palavra de Deus. Uma agenda que tem as suas instruções, que é a palavra de Deus. E aí há um choque entre a agenda de Deus com a agenda do diabo. Há um choque no caminhar da igreja com o sistema chamado mundo, que é o que diz lá em Romanos, quando falamos sobre a questão: e não vos conformeis com esse século, mas transformados pela revelação do vosso entendimento. Vai falar do sistema, e esse sistema tem como proposta, né, de trazer uma apostasia na face da terra quanto àquilo que a palavra de Deus diz. E hoje nós podemos ver isso. E é lamentável quando alguém diz: não creio mais nisso. Mas como assim? Não, eu não creio mais nisso. Eu achei, agora minha mente abriu, e eu achava que eu queria nisso aí, mas isso tudo é bobeira. Eu não creio mais nisso. E aí o sistema, ele sai vencedor quando alguém abandona a fé. E a minha oração, querido, é que você não abandone a fé. Se você tiver alguma dúvida,
procure alguém que possa te orientar. Se você tiver, ouviu alguma coisa diferente, ficou preocupado, será que é mesmo? Sente, peça ao pastor para te esclarecer, peça ao seu líder para te esclarecer, mas não fique com dúvida, porque essa é a proposta do diabo. Eu queria ler Salmo capítulo 1, versos 1 e 2, se alguém achar, pode ler para mim, por favor. Salmo capítulo 1, verso 1 e 2. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Ele está mostrando uma postura daquele que anda na contramão. Ele não senta, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Quem pode ler? Já falou já. É que tu não ouviu. Carlinhos, ela já falou que tu não ouviu. Quem está em Cristo, nova criatura é. Efésios capítulo 4, 17, 18 e 19. Não reclamais com gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus consegue, por causa da ignorância que vivem pela natureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis e eles entregaram a libertinagem para os corpos desenfreados em todos os tempos. Então, quem está em Cristo vai ter todo esse comportamento e vai na contramão do mundo. Tiago capítulo 4, verso 1 ao 4. Tiago capítulo 4, verso 1 ao 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm as paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porquê não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Então, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, aqui vamos dizer assim, não há compatibilidade de ser amigo de Deus e ser amigo do mundo, não tem como. Ou sou amigo de Deus, ou sou amigo do mundo. Esse texto vai falar sobre isso. Então, quando há uma conversão, há um movimento de passar a caminhar na contramão. E a Bíblia estabelece algumas posturas que definem o que é caminhar na contramão. E uma das posturas, ou uma das formas de viver, é não viver em amizade com o mundo. É diferente de você, eu não digo você deixar de falar com alguém, deixar de falar com um colega de trabalho, deixar de falar com um colega da escola, deixar de falar com um colega da vizinhança. Não, é deixar de comungar de tudo aquilo que fere os princípios que estão. É viver na contramão, é não se conformar com a maneira de pensar, de agir, de falar a partir daquele momento que você se converteu. E essa amizade com o mundo é perigosa, porque nós falamos anteriormente que o mundo segue uma agenda, assim como a igreja segue uma agenda. O mundo segue uma agenda estabelecida por um sistema, preparado e elaborado pelo diabo. A gente acha que as coisas acontecem aleatórias. Não acontece aleatória. E há um projeto satânico para
que outrora alcançou o teu coração. Então não pense que as coisas acontecem por coincidência, aconteceu por acaso. Há um projeto assim, como se viu na peça, há agentes agindo, né, para tirar a semente que foi lançada no teu coração. Mas na contramão disso, há a igreja orando, há jovens orando, há pastores orando, há mulheres orando, há homens orando, para que a palavra de Deus prospere na terra onde nós semeamos. Amém, querido? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. É impossível ser amigo de Deus e do mundo ao mesmo tempo. Os valores cristãos e os valores do mundo são completamente opostos. E isso não precisa falar muito sobre essa questão. Quando a gente fala de valores do mundo e valores cristãos, a maioria entende o que é isso, porque sabe exatamente o que a Bíblia diz. E como nós falamos, há um sistema, há uma agenda que o mundo segue na questão de valores quanto à família, quanto à homossexualidade, quanto aos papéis dentro da família, do homem, da mulher, dos filhos. Há uma agenda em relação à volta de Cristo. Há muitas coisas sendo disseminadas sutilmente, para que no dia que Jesus voltar, não se acredite ainda naquele dia quando Jesus voltar. Há alguma... Eu ouvi, não sei quantos já ouviram sobre isso, mas eu ouvi não tem muito tempo com um colega do trabalho. Eu sempre conversando com ele, tinha uma boa amizade, aí eu sempre falava da palavra de Deus com ele e tal. Aí conversando sobre algumas curiosidades, ele falou para mim que quem construiu as pirâmides do Egito foi os extraterrestres. Eu nunca tinha ouvido sobre aquilo, achei muito interessante e comecei a caticar ele para falar e tal, mas há uma ideia sendo disseminada, sendo espalhada, né, sobre a questão de extraterrestre, para tentar desviar essa verdade da volta de Cristo e do arrebatamento. Porque alguém dirá naquele dia, não foi arrebatamento de Cristo, foi os extraterrestres que veio e pegou, raptou a humanidade e levou para outro lugar. Então nós precisamos manter-nos firmes na verdade que nós recebemos um dia. Há uma agenda, né, do mundo em relação ao relacionamento com o dinheiro, há uma agenda do mundo em relação ao vestuário. A veste, não pense que alguém chegou lá, o cara estilista resolveu por ele mesmo criar determinadas roupas. Tem determinadas roupas que surgiu, foi inspirada no inferno. Aqui não estou falando sobre doutrina, não, estou falando sobre a questão de valores que o diabo tenta torcer, que a palavra de Deus nos traz uma outra verdade. Há prazeres e diversões. Nós vemos na questão da disseminação do mundo, que você tem que aproveitar, né, ter todo o prazer no limite, no máximo. E isso é vivido por pessoas. A gente vê a promiscuidade mais absurda que possamos imaginar. Você acha que isso é uma pessoa acordou, não, agora eu vou viver uma vida promíscua. Não, isso está dentro de uma agenda estabelecida pelo sistema. E quando o crente rejeita isso, ele anda na contramão do mundo e não tem como ser diferente. Amém, querido? Na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3, eu quero ler esse texto com os irmãos. Versículo 1 ao 4, na carta, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Quem achar pode ler para me ajudar.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Mas você precisa saber disso nos últimos dias. Sobreviverão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemiadores, desobedientes aos pais, ingratos, simples, sem afeição natural, desplacados, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos e a mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso segue uma agenda. Isso aqui, apóstolo Paulo falando a Timóteo há quanto tempo atrás? Isso é mais evidente, isso aqui é latente, nós conseguimos ver isso à torta e à direita. Não é difícil ver essas coisas acontecerem. E nós, que somos cristãos, nós que temos como determinação na nossa vida de obedecer a palavra de Deus, não podemos entrar nessa agenda, não podemos caminhar nessa direção, temos que caminhar na direção contrária, entrar em colisão, andar na contramão do que o mundo tem proposto. Esse texto de Paulo a Timóteo, ele fala de há 2000 anos atrás, praticamente, e hoje, parece que foi escrito ontem isso aqui. Parece que foi escrito ontem isso aqui. Querido, eu quero ficar por aqui e, para concluir, quero dizer o seguinte: portanto, andar na contramão do mundo é crer na palavra de Deus como verdade absoluta. Não existe meia verdade, a palavra de Deus é verdade absoluta. A verdade é verdade absoluta. É semear, andar na contramão, é semear a verdade em uma via que difunde a falsidade, fomentada pelo pai da mentira. Ou seja, não há nenhuma verdade, não há possibilidade de verdade no sistema do mundo, porque quem estabeleceu esse sistema, quem estabeleceu essa agenda é pai da mentira. Então não tem como crer no sistema em que tem o seu mentor, o diabo. Olha para mim, isso é sério. Não tem possibilidade de uma verdade disseminada pelo pai da mentira. A palavra de Deus é digna de toda credibilidade. A palavra de Deus é digna de toda credibilidade. Viver na contramão é viver o que diz Hebreus 11:1, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu me converti baseado nesse versículo, numa escola dominical, e eu passei de fato a crer mesmo na palavra do Senhor, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Para finalizar, fechar, Provérbios capítulo 14, verso 12 e Provérbios capítulo 16, verso 25 fala a mesma coisa. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas no final é caminho de morte. Querido, você é cristão, anda na contramão. Você pode ver muitos se movimentando ao contrário. Avisa para eles que lá o final da pista é caminho de morte. O final da pista é morte. É uma pista. Então fala para eles: volte, se converta e siga na mesma direção que eu estou seguindo.
porque a palavra de Deus é digna de credibilidade. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um, completar aquilo que eu não pude falar no coração, mas que o Espírito Santo, né, não deixe você sair daqui com dúvida, conforme você entrou, mas que você saia convicto que o melhor caminho é Jesus, ou melhor, o único caminho é Jesus. Amém?